Assim que o pessoal for chegando, a gente vai dando continuidade, ok? Então, vamos iniciar lendo a palavra de Deus. Deus abençoe vocês nessa matéria nova que estamos estudando. Vamos iniciar hoje a angelologia. É uma matéria bem interessante. Há muitas dúvidas sobre a questão de anjos, né? E anjos pode ser adorado, como a gente muitas vezes ouve, né? Na década de 90, no ano 2000, surgiu uma música muito interessante, tem anjos voando. A igreja entrava no estado de êxtase, né? De êxtase, no estado de euforia, ou no estado alterado de consciência, sabe? Tem anjos voando neste lugar, né? E a gente muitas vezes deixa de adorar Deus para adorar os anjos. É isso? Então, queremos, assim, nessa matéria, trazer informações daquilo que a Bíblia diz, tá ok? Vamos ler a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 1. Se você está com sua Bíblia aberta aí, Deus abençoe, Marcelo aí também, Deus abençoe. Livro de Hebreus, capítulo 1, Deus abençoe. Está entrando aí também a Vânia. Deus abençoe a irmã Vânia, Lúcia, em nome de Jesus. Deus abençoe a Vânia. Então, nós estamos estudando, então vamos ler a palavra de Deus, o livro de Hebreus, capítulo 1, ok? Livro de Hebreus, capítulo 1, e estudar acerca desses seres angelicais, né? Que são, a Bíblia diz no Salmo 104, poderosos, né? Faz dos seus anjos labareda de fogo, né? Vamos ler Hebreus capítulo 1, capítulo 14, capítulo 1, desculpa, capítulo 1, versículo 1 ao 14, tá ok? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, como pelo Filho? Através da palavra, da Bíblia, né? Da Bíblia, da palavra, ok? Então, a quem constitui herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ainda, ele nos purificou por ele mesmo, né? Então, antes de você nascer, Jesus já fez isso por você. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos. Ou seja, os anjos são excelentes. Então, Jesus foi mais excelente do que os anjos, quanto excelente nome do que eles. Por quê? Uma pergunta. Qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Que coisa, hein? Todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: Olha, irmão, do filho diz: Ó Deus, olha, o próprio Deus chamando Jesus o filho de Deus: Ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Né? O teu subsiste pelo século dos séculos, certo de equidade ao centro do teu reino. Amaste a justiça ou odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, teus anos não acabarão. E qual dos anjos já disse: Assenta-te à minha destra, até que eu inimigos por os cabelos dos teus pés? Não são todos eles
espíritos ministradores dos anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de ação. Pai, Senhor, Raema, Deus abençoe, Deus abençoe. Yeye, Deus abençoe a você que está aqui nesta noite. Amém? Muito obrigado pela sua presença. E hoje vamos aprender. Yeye também está aí. Deus abençoe, Yeye. Abençoe. A Vânia também, que chegou também. Do Raema, Deus abençoe. A Yelston. A todos aí, né? Deus abençoe, Yeye. Então, hoje vamos estudar sobre esses seres maravilhosos. E esse capítulo 1 de Hebreus, que eu vi o capítulo 1 de Hebreus todo, né? Esse capítulo 1 de Hebreus fala uma coisa muito interessante acerca de Jesus, né? O próprio Deus dizendo, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, né? Bruna, Deus abençoe, Bruna, em nome de Jesus, boa noite, abençoe a Bruna também, em nome de Jesus. Não é isso? Então, vamos iniciar. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição, eu paro aqui, pode fazer a pergunta, pode dar falar no áudio aí, viu? Ou no chat, e a gente vai trabalhar nisso aí. Tá ok? Boa noite a todos, em nome de Jesus. Que você possa aprender, né? Isso é um resumo da área de angelologia. Fala angelologia, não é angelologia, não. Angelologia é uma área da ciência, né? A ciência médica, angelologia, né? Mas é angelologia. Ângelo, que quer dizer anjo, né? Logia, estudo acerca dos anjos. Vamos à introdução, então? Todo mundo já está com a apostila aí, não é isso? Ao redor, ao nosso redor, há um mundo espiritual poderoso, populoso e de recursos superiores ao nosso mundo invisível. Bons e maus espíritos passam em nosso meio, de um lugar para outro, com grande rapidez e movimento imperceptíveis. Alguns desses espíritos se interessam pelo nosso bem-estar. Outros, porém, estão empenhados em fazer-nos o mal. Muitas questionam se existem realmente tais espíritos ou seres, que são, onde se encontram e o que fazem. A palavra de Deus é a única fonte de informação que merece confiança, viu, irmão? Tem muitos outros livros, muitas outras vias de comunicação, vamos dizer, de outras religiões, seitas, né? Que também estuda sobre esses anjos, sabe? A Igreja Católica ela tem um arquétipo, né, de anjos, né, que tem asas, de anjos que são anjos crianças, essas coisas todas, não é isso? Mas esses seres poderosos, eles questionam ou eles têm ciúme, não vou dizer um ciúme, eles desejariam, aliás, como a Bíblia diz, eles desejariam estar em nosso lugar, os anjos. Está na Bíblia. Livro de Pedro. Está na Bíblia que eles desejariam estar em nosso lugar. Tá? Por quê? Para ter essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus, na qual os anjos bem desejam atentar, desejam, né, estar fazendo o papel que Deus deixou para nós. Então, a palavra de Deus é a única fonte de informação que merece confiança e que possui resposta para essas perguntas. Ela deixa claro que a outra classe de seres superiores ao homem. Esses seres habitam nos céus, tá ok? Habitam nos céus e formam os exércitos celestiais, a inumerável companhia dos servos invisíveis de Deus. Eles são os anjos de Deus, os quais estão sujeitos ao governo divino. O importante papel que tem desempenhado na história da humanidade torna-os merecedores de referência especial. Existem também aqueles pertencentes à mesma classe de seres que, anteriormente, foram servos de Deus, mas que agora se encontram em atitude de rebelião contra o governo de Deus, contra o seu governo. A doutrina dos anjos segue logicamente a doutrina de Deus, pois os anjos são fundamentalmente os ministros da providência de Deus. Essa doutrina nos permite conhecer a origem, a existência, a natureza, a queda, a classificação e a obra e destino dos anjos. Entenderam, irmão?
Que coisa interessante, né? Quando nós começamos a trabalhar, começamos a aprender dentro da Bíblia sobre esses seres maravilhosos. Então, caem muitas imaginações, muitas superstições, muitas coisas que a gente acha que é e que realmente não é, né? Como anjo da guarda. Anjo não tem asa, viu, irmão? Anjo, viu? Ó, anjo não tem asa. Quando nós falamos que os anjos voam, nós temos uma percepção de asa, não é isso? Mas helicóptero também voa, mas não tem asa. Entende? Anjos é a única classe de seres angelicais que não tem asas. Tá? Anjos é a classe mais inferior, vamos dizer assim, das classes angelicais. Existem várias classes, né, que vamos estudar ainda nessa matéria, não vou ter tudo hoje. Então, esses anjos, os anjos, e tem várias classes angelicais, né? Tem os arcanjos, querubins, serafins, e cada classe tem sua função, né? Tem sua função. E dentro dessas classes tem subdivisões, como são tronos, potestade, são potências, sabe? Tem anjos que estão sobre regiões, alguns chamam anjos territoriais ou anjos regionais. Esses anjos, eles estão visto, por exemplo, Santa Bárbara e Barão. Eu vou dizer Santa Bárbara. Tem anjos que estão ali guardando aquela cidade e tem anjos lutando contra a paz daquela cidade. Os anjos maus, né? É isso. Aqui em Barão, Belo Horizonte, São Paulo, Estados Unidos, né? Cada cidade tem seus anjos territoriais, onde eles trabalham para o bem-estar, para que a vontade de Deus permaneça, e trabalham, outras classes trabalham contra a vontade de Deus. Ok? A origem dos anjos. Se tiver alguma pergunta, irmãos, eu estou aqui com o chat aberto, viu? Pode fazer, estou à disposição, tá bom? Vamos ler alguns versículos também, tá? Para que possamos entender um pouco mais, tá bom? Eu estou com a Bíblia aqui da linguagem de hoje, né? Vai ser muito bom também, tá ok? Se tiver alguma pergunta, à disposição, tá? Origem dos anjos. A época da sua criação não é indicada com precisão em parte alguma, mas é provável que tenha se dado juntamente com a criação dos céus. Quando Deus criou, através do Big Bang, né, que os cientistas falam, né? Quando Deus criou os céus, certamente Deus criou os anjos também, tá? Eu estou estudando assim, eu gosto de estudar sobre a origem do universo, passa muitas vezes na Sky, né? Na National Geographic, no History, né? Passa sobre a criação do universo. E o que chama atenção é que eles acham, porque a luz, uma estrela, ela leva, por exemplo, se você para ir para outra galáxia leva 18 mil anos, 20 mil anos para chegar, então não chega. A luz leva anos para chegar aqui. Então, alguns astrônomos acham que quando Deus cria o universo, tem luz, por isso que ele diz, haja luz, e houve luz, não é isso? E essa luz até hoje brilha. Até hoje brilha. Por exemplo, quando a estrela morre, a gente está olhando aqui da Terra para o céu, a gente está vendo uma estrela. Mas lá, ela já deve ter morrido, já apagou. Mas a luz leva anos, viu, para chegar aqui. Sabe? Como também, por exemplo, agora já é noite, né? Mas se o dia hoje foi muito quente, se você colocar a mão na parede, ainda vai ficar morno, porque a energia daquele calor chegou aqui. Então, os anjos, eles são eternos. Os anjos são eternos. Não tem fim.
Tá? Não tem fim. A época da sua criação não é indicada com precisão, mas certamente há uma referência de que há uma possibilidade, né? Isso é somente uma teoria, né? Eu só vou ler aqui, viu, Bruno? Eles foram criados junto com a criação do universo. O que o Bruno está dizendo aqui? Os querubins receberam a missão de guardar a entrada do Jardim do Éden como guardiões da santidade de Deus. Isso. Precede, pastor. Bem, como guardião da santidade de Deus. Querubins, não. Como guardião, não da santidade de Deus. Para guardar o Éden. Para guardar o Éden. Tá? Porque ali no Éden houve um descobrimento de uma verdade que ao homem não cabia ainda saber. Jesus, no livro de João, fala uma coisa interessante, viu, Bruno? Há muitas coisas que vocês poderiam saber, mas vocês não vão suportar, sabe? Não vamos suportar, irmão. Sabe? Então, não era a santidade de Deus, era o conhecimento além daquilo que nós sabemos. E a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 12, que a ciência vai se multiplicar, está se multiplicando, né? Está se multiplicando a ciência. Como o universo está se multiplicando também, né? Está cada dia mais ampliando, o universo está se expandindo, tá ok? Então, amados irmãos, na realidade, quando Deus coloca os querubins com a espada flamante ali, Deus, na realidade, estava guardando conhecimento. Por isso que a serpente fala para Eva. Não é isso que Deus falou, não, que vocês vão ver, não. Que vocês vão ser o quê? Iguais a eles. Igual a eles, tá? Vocês vão ser iguais a eles. Então, é um conhecimento que ainda havemos de saber quando chegarmos lá. Havemos de saber quando chegarmos lá. Então, mesmo sem ter asa, anjos voam, lógico, são seres espirituais. Anjo não tem corpos como nós temos, viu, Raema? Sabe, não tem corpo. Por exemplo, né? Quando um servo de Deus morre, né? Parte para o Senhor, os anjos vêm e levam ele. Então, ele também vai estar em um estado não de peso humano, né? De peso bruto, etc. Não. Eles ficam, porque o espírito não tem forma. O espírito não tem forma. Entende? Então, essa é uma realidade que precisamos entender. Lógico, eles se movem, por exemplo, Raema, os irmãos, né? O anjo está aqui agora. Com um piscar de olho, eles podem estar na China, tá? Porque eles são velozes. E eles não estão nesse tempo. Os anjos não estão nesse tempo. Esse tempo humano que nós vivemos. Não estão nesse tempo, tá? Não estão nesse tempo. Ok? Pode ser que tenham sido criados por Deus após a criação dos céus, antes da criação da terra. Pois, de acordo com Jó, eu quero ler isso aqui, meu irmão. Jó 38, 4 a 7, rejubilavam todos os filhos de Deus quando ele lançava os fundamentos da terra. Olhe que coisa interessante. Vamos ler Jó, irmão? Jó é antes de Salmo, tá? O livro de Jó é um livro antes de Salmo. Está bem pertinho do Salmo primeiro aí. Capítulo 38. Jó tem 42 capítulos, né? Capítulo 38, versículo 4 a 7. Eu vou ler aqui, que diz assim: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na criação, olhe, na criação
criação. Na manhã da criação, as estrelas cantavam. Estrelas são os anjos, viu, irmão? E os servidores celestiais, os anjos, soltavam gritos de alegria. Olhe, então, os anjos já tinham sido criados. Porque Deus, quando estava criando a terra, os anjos já estavam se alegrando. Entende? Porque os anjos não existem desde a eternidade, é mostrado pelo versículo que fala da sua criação. Os anjos. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui, que eu já fiz essa pergunta sobre a alma humana. Eu quero que vocês escrevam ou vocês respondam aí. Os anjos são infinitos ou são eternos? O que é infinitude, infinito e o que é eterno? Os anjos são eternos ou são infinitos? Na matéria sobre Deus, falamos sobre isso aí. Os anjos são eternos ou são infinitos? Tá? Você pode até abrir o livro de Neemias aí, que eu vou ler Neemias, capítulo 9. Infinitos, Bruno, infinito, Bruno e Bruno, infinito. Acho que são eternos. Boa resposta vocês aí. Acho que são eterno, infinito. Amém? Vamos lá, então? Só Deus é infinito. Os anjos são eternos, como você e eu somos eternos. O que é essa diferenciação de eterno para infinito? Eterno, um dia você foi criado. Infinito, Deus é infinito. Não tem início e não tem fim. Nós e os anjos somos eternos. Um dia fomos criados e não teremos mais fim. Estou falando isso a nível de espírito, tá? O corpo não. Nós somos eternos porque um dia fomos criados. Deus é infinito e também eterno. Infinito é aquilo que nunca foi criado e nunca terá fim. Eterno foi criado, mas nunca terá fim. Os anjos são eternos, tá? Os anjos são eternos. Porque os anjos não existem desde a eternidade. Ou seja, antes é mostrado. Vamos ler? Observe isso aí, viu? Os anjos não são eternos, desde a eternidade. Não existe desde a eternidade. Nesse 9,6 diz assim. Eu quero ler aqui. Aí o povo de Israel fez a sua oração. Ó Deus, só tu és o Senhor. Tu fizeste os céus, as estrelas, tu fizeste a terra e o mar, e nele há. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham e te adoram. Os celestiais. Seres foram criados, sabe? Os seres celestiais se ajoelham e te adoram. Tá? Os anjos são eternos. Ok? Que coisa, hein? Salmo 142, Salmo 148. Vamos lá, irmão, ler o Salmo 148. Está no final, né? São 150 salmos, né? Se tiver alguma pergunta aí, viu, irmão? Como dizer, tiver aí, viu? Lógico, os anjos voar não significa que tem que ter asas, viu? Principalmente que eles não são como nós, né? Está dentro dessa capa aqui, né? 148, versículo 2 e 5. Louve o Senhor, todos os seus exércitos celestiais. Versículo, que todos eles louvem o Senhor, pois eles podem e eles foram criados. Né? Foram criados. Colossenses, capítulo, versículo meia dúzia. Colossenses é depois de Éfesos, Filipenses, e vem Colossenses. Capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, 16. Diz assim, pois, por meio dele, Deus criou tudo no terra,
tanto que se vê como que se não se vê, inclusive todos os poderes espirituais e governos e autoridade, por meio dele, para ele, Deus criou o universo. Amém, irmãos? Os anjos foram criados, são eternos, tá? Embora não seja citado o número definitivo na Bíblia, acredito que a quantidade de anjos é muito. Miríades, fala séquito ou miríades. É grande quantidade. Séquito ou miríades são palavras que estão na Bíblia, né? No livro de Isaías, né? Capítulo 1, fala que o séquito, né? Séquito, multidão de anjos, louva o Senhor, ok? Embora não seja citado o número, a Bíblia não... Deus não se preocupa em revelar isso, Deus não se preocupa em revelar a idade, Deus não se preocupa em mostrar, em provar que ele existe. Na Bíblia não tem nada disso, viu, irmão? Não tem... Deus não se preocupa em mostrar a humanidade que ele existe. Ele é o Senhor. Amém? A natureza dos anjos são seres espirituais, incorpóreos, não tem corpo como nós temos. Tá? Os anjos são descritos espíritos, porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Por isso que eles voam sem asas, viu, Raima? Aparece e desaparece, tá? É o que eu falei. Ele está aqui agora, pode estar na China, Japão, São Paulo, Estados Unidos, Europa, África, pode ter qualquer... Esse mesmo anjo pode estar, eles se locomovem com muita rapidez. Eu tive experiência em 1985, 86, sabe? Há 30 anos atrás, mais ou menos, de ver. Estava com meus filhos tudo pequenininho, estava no meu colo, né? Alguns ainda, outros não tinham nascido. E eu me lembro que estava com um show, hoje tem 30, quase 40 anos. Vai fazer 40, o outro 89. Lembro-me que teve um congresso, eu estava desempregado, eu fui para esse congresso, à tarde, à noite, à tarde. E ali a palavra foi uma bênção, a igreja assim, inundada, todo mundo falando de línguas, eu não era batizado ainda. E eu vi os pastores se abraçando. E atrás dos pastores eu vi uns seres, dois seres bem altos, atrás dos pastores, um olhando para o outro e falando lá. Eu não ouvi o que eles falavam, só ouvi o que eles estavam falando. Um olhando para o outro, todo fechado, como se tivesse com as asas assim, fechadas. Não eram asas, era algo que estava fechado, sabe? Eu olhei assim, fiquei olhando, peguei os olhos assim, meu Deus, o que é aquilo ali? E eu tive essa oportunidade de ver esses seres. Eles sejam fruto da minha imaginação, tá? Porque foi algo assim. E quando a gente fala de anjos, né? Nós temos uma visão que aprendemos na infância, de cabelos louros, altos, bonitos, mas são bem diferentes. São bem diferentes. Sabe, irmão? É bem diferente. Não conhece verdadeiramente, irmão. Nós não conhecemos. Mas a Bíblia diz, no livro de Mateus, que nós seremos semelhantes aos anjos. Nós seremos. Isso é maravilhoso. Somos anjos. Vou mostrar isso depois aqui. Os anjos são descritos espírito. Eu vou ler. São imortais como espírito puros, matéria e corpóreo. Os anjos não são sujeitos à morte. Jesus deixou claro que os anjos não morrem. Ao ensinar os saduceus que os anjos serão semelhantes aos anjos. Nós seremos. É isso aí. Ok? Os anjos
Eles são eternos, viu? São eternos. Aparece e desaparece, movimentos com rapidez imperceptível, sem usar meios naturais, apesar de ser escrito, tem um poder de assumir a forma de corpos humanos, a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. O que é isso aqui, irmão? Eu vou escrever aqui, já para vocês entenderem aqui. Isso quer dizer, isso significa teofania. Teo, Deus, ser, espírito. Tá? Manifestação do sobrenatural de forma humana. No capítulo 19 de Gênesis, está dizendo que 3 anjos apareceu a Abraão. Tá? 3 anjos apareceu a Abraão. Tá? Que os anjos são incorpóreos, está claro em Efésios 12. Né? No demais, irmão meu, fortalecer no Senhor na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra espíritos. Tá? Principado contra dominadores que lutam contra as forças do mal na região celeste. Eu, irmão, outra referência, né? Eu queria ler com os irmãos aqui alguns versículos. Salmo 104, esse Salmo 104 é muito interessante. Salmo 104 diz uma verdade sobre os anjos. Versículo 4. Faz com que os ventos sejam os teus mensageiros. Ventos! E com os relâmpagos sejam os teus servidores. Isso aqui é a linguagem de hoje, tá? Na sua Bíblia deve estar. Deixa eu ver se eu estou com a Bíblia aqui. Não está lá dentro. Tá? Faz dos seus ministros ventos, teofania, manifestação de seres celestiais em forma humana. Tá? Antropoformismo, eu vou escrever aqui, antropoformismo. Quer dizer o quê? Teofania é a presença de um ser celestial de uma forma humana, todo o corpo. Antropoformismo, antropo, homem. Ação de seres humanos em forma de membros do corpo humano. Por exemplo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, Provérbio 15, antropoformismo, sabe? Outra, de antropoformismo. Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu braço, nem o seu ouvido é gravado. Aí é uma manifestação humana para que nós, seres humanos, entendemos termos como Deus quer falar conosco. Deus usa uma humana para que nós possamos entender. Deus usa essa linguagem humana. Tá ok? Lembre disso. Antropoformismo, manifestação de forma de corpo humano, ouvido, braço, mão, olho, coração de Deus, sabe? Segundo o coração de Deus. Vem na nossa mente um coração, né? Tá? Então, antropoformismo é isso aí. A primeira palavra é a manifestação de uma forma do corpo humano. Alguém sabe me dizer outra forma de teofania que está na Bíblia, irmãos? Além de Gênesis capítulo 19? Outra forma de teofania? Existem várias, né? Algumas. Tá? Alguém sabe aí, irmãos, alguma forma de teofania? Bruna, Bruno, Roselaine, Miriam, Aielson, Marcélia, Emanuele, Duda, Tânia. Eu vou dizer um aqui, só para vocês. Quando o anjo aparece a Josué, isso, muito bem, parabéns. Outra,
Quando o anjo luta com Jacó no Val de Jaboque, que era o próprio Jesus, viu? O anjo. Ali é o quê? Teofania. Teofania. Tá? Outro. Vou dizer outro aqui, só para vocês entenderem, viu? Quando o anjo aparece a mãe e o pai de Sansão, ali é uma teofania também. O anjo aparece a Daniel, teofania, sabe? Aí, conformismo. Pode falar, Yelvis. Não, é porque tinha travado aqui, na hora que o senhor falou o que era teofania. Ah, beleza. Uma forma de antropoformismo, sabe onde é? Quando a mão aparece escrevendo no livro de Daniel, você lembra? Mene, mene, tekel, facim. Uma mão. Ali é antropoformismo, a manifestação de uma mão. Tá? Ok? Tá bem, irmão? Não tem carne nem ossos e são invisíveis. São exército e não uma raça, viu, irmão? Eu me lembro que no início dessa turma aqui, né, o pastor, o esposo da pastora Luciana, fez essa pergunta. Né? As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou plano de Deus para os anjos, viu, irmão? Por quê? Ele fez essa pergunta. Porque no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, está dizendo que que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. E ali eles entendem que eram anjos. Por isso que nasceram gigantes. Irmão, isso é erro teológico. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Os anjos não teve relação sexuais com as filhas dos homens. Jamais. Sabe? Não existe. Portanto, não se caracteriza uma raça. Eles não se procriam. Deus já criou o número de anjos. Deus já criou o número de anjos. E acabou. E não está criando mais. Agora, é bilhões e bilhões, multidões, multidões, milhões, séquito, né? Séquito é multidão. Miríades, a multidão. É incontável, viu, irmão? Incontável. No Velho Testamento, por 5 vezes os anjos são chamados de filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, eu quero referir. Jó 1,6. Os filhos de Deus reunia, né? 2:1, 38:7, como eu já li, mas nunca lemos a respeito de filho de anjo, viu, irmão? Cuidado. Eu me lembro que eu estava em Aracaju, né, novo convertido, o pastor José Rodrigues Sobrinho contou, né, que chegou a irmã, ela tinha muitas visões, revelações, ela disse que teve uma visão. Ô, pastor, eu quero contar. Ah, pode sentar aqui. Foi no gabinete do pastor, na sede, dizendo que teve uma visão que estava em um jardim e viu muitos anjos ali. Oh, que bênção, amém. E também tinha muitas anjas. Aí o pastor, meu Deus, irmão, tá? Não existe, irmão. Não existe anja, pelo amor de Deus. Eu vi anjos e anjas. Então, tem que ter cuidado com essas visões e revelações aí, tá? Os anjos são sempre assim como varões, porém, na realidade, não tem sexo, não propagam sua espécie. Não existe anjo coabitar com anjo para se procriar. Não existe isso. Vamos ler? Lucas, capítulo 20, 34 e 35. Lucas, capítulo 20, versículo 34 e 35. Jesus foi questionado, né, sobre aquela mulher que teve 7 maridos. E lá no céu, ela vai casar com quem? Quem vai ser o marido dela? Visto que aqui na terra ela teve 7 irmãos, né? É a lei do levirato. Lei do levirato, se o marido morresse, a mulher tinha que casar com o cunhado.
E se ele tinha 7 irmãos, e aí todos morressem, ia casar com todos eles. Que situação! Como era a situação? E muita gente querendo viver o Antigo Testamento, né? Estava ruim, viu? E o versículo 34 diz o seguinte: Jesus respondeu: na vida os homens e mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus, porque ressuscitam. Meu irmão. Então, não tem nenhum vínculo dizendo que no Antigo Testamento os filhos de Deus eram anjos. Viu? Ali, os filhos de Deus ali era semente, sabe, de 100. Deus já tinha preparado um povo separado da semente de Noé, sabe? Não se propagam. Várias passagens das Escrituras indicam que é um número muito grande de anjos. Várias passagens, vou mostrar aqui. E são repetidamente mencionados como exército do céu ou de Deus. Tá? No Getsemane, Jesus disse a um discípulo que queria defendê-lo, que vieram prendê-lo. Aí Jesus fala: acaso pensa que eu não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento 12 legiões de anjos? Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. É evidente que eles são criaturas e, portanto, limitados e finitos. Apesar de terem mais livre relação com espaço e tempo do que os homens, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Viu, irmão? Eles são poderosos em poder, diz o Salmo 104, mas estão livres em relação ao espaço e tempo, né? Mas não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles não são onipresentes. Só um onipresente, que é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só ele, ok? Amém, irmão? Se tiver alguma pergunta aí, vamos lá, viu? Irmão, pergunte, porque se você tem alguma dúvida acerca dessa matéria, pode perguntar, viu? Aos anjos são atribuídas características pessoais, são inteligentes, dotados de vontade e atividade. O fato de que são seres inteligentes parece inferir-se imediatamente no fato de que são espíritos. Entendeu? Vamos ler a Bíblia? 2 Samuel 14, 20. Segundo Samuel. Irmão, daqui a pouco já avisou aqui. Pode chamar, termina em 10 minutos. Faça a chamada mais longa com upgrade. Segundo Samuel 14, 20. Eu vou ler aqui, viu, irmão? Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Uma mulher falou isso para Davi, sabe? Uma mulher falou isso para Davi. Você como anjo, sabe? Entende? Interessante, né? Então, são inteligentíssimas. Embora não sejam oniscientes, são superiores aos homens em conhecimento. E por ter natureza moral, estão sob obrigação moral, são recompensados pela obediência e punidos pela desobediência. Tem uma coisa aqui muito interessante agora. A Bíblia fala dos anjos que permaneceram leais como santos anjos, Mateus 25, 31, Marcos 28, lá, e retrata que os que caíram como mentirosos e pecadores. Agora, uma pergunta aqui, irmãos. Eu queria, talvez não dê para responder aqui agora. Pastor, quando falamos de Senhor dos Exércitos, os exércitos se refere aos anjos. É isso aí, tá? Aos anjos, viu, Rosilane? Aos anjos no mundo espiritual,
tá? Aos anjos. Observe a leitura de Hebreus, versículo 14 do capítulo 1. Todos, porventura, estes espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, tá? Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus não criou esse título para ele e depois de ter criado a igreja. Porque antes de ter criado a igreja, a gente muitas vezes se coloca nessa situação aqui de achar que somos o exército de Deus. Somos o exército de Deus aqui na terra. Mas além de nós, tem os anjos. Serve no livro de Apocalipse que João se dobra, se ajoelha diante de um anjo. E o anjo fala assim: não faça tal, eu sou conservo teu, a Deus. Tá? Capítulo 19, se não me engano. Tá? Então, essa é a realidade, viu, Roseline? Quando falam Senhor dos Exércitos, esse título não é depois que Deus criou a igreja através de Jesus, não. Já tinha antes, no Antigo Testamento, que só usa esse título mesmo. Não tem esse título no Novo Testamento. Só no Antigo Testamento. Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o seu nome, sabe? Porque a igreja ela estava ainda para ser formada visivelmente, mas a igreja ela já está no coração de Deus desde a eternidade. Viu? Amém? Muito bem. Outra coisa que eu quero falar aqui, vou fazer uma pergunta para responder aí. Vocês respondem, viu? A Duda deve estar fazendo, já vai fazer ou vai fazer aí a próxima chamada, viu? A partir de 9h15, de 15 a 22h15, viu, Duda? Uma pergunta. Os anjos de Deus, eles podem hoje cometer o pecado que os anjos caíram. Eles podem pecar, irmãos? De Deus hoje eles podem pecar? Hoje eles podem pecar? Essa pergunta eu quero deixar para vocês. Se esses anjos de Deus hoje, de Deus, tá? Se eles podem pecar, que aqueles anjos não pecaram, e esses hoje podem pecar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Acho que não. Bruna está dizendo, viu, Bruno? Deus abençoe, viu, Bruno? Bruno acha que não. O que é que vocês acham, irmão? Eu queria que cada um respondesse aqui, viu? Vamos tirar dúvida. Eu vou botar um versículo na Bíblia que mostra se eles podem ou não podem pecar. Miriam também disse que acha que não, Duda também acha que não. Por exemplo, por que aqueles anjos, Mateus 25:31, vamos ver, Bruno, 25:31. Deixa eu ver aqui, por isso que eu estou aqui, tenho que pegar os olhos aqui, viu? Ô Bruno, não existe uma resposta assim plausível a isso aqui não, viu? Eles não se rebelaram com Satanás porque se rebelaram agora. Ah, tá. Boa pergunta, Bruna. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa resposta. Ô, Bruno, essa resposta aqui não tem, que você está falando aqui, quando vier com todos os seus anjos, são todos os seus anjos. Por exemplo, na época que vim para buscar a igreja, não é isso? Para julgar. Tá. Mas nesse ínter, ou seja, nesse meio tempo, até isso acontecer, eles podem pecar?
eles podem pecar? A Bíblia diz, no livro de Timóteo, que esses anjos que permaneceram fiel na época da rebelião, viu, irmão? Na época da rebelião, uma terça parte dos anjos, uma terça parte, aqui está os anjos de Deus, isso é uma metáfora, né? Uma terça parte caiu, ficou 2/3 lá. Uma terça parte caiu. Esses 2/3 aqui, obrigado, Duda, eu estou encerrando, obrigado. Foi você desses 2/3 aqui, Deus sabe o que foi que Deus fez? Nunca mais, pela fidelidade de vocês a mim, nunca mais vai acontecer isso aqui e jamais vocês vão pecar. Jamais vocês vão ter essa liberdade de pecar. Jamais. E aqueles anjos que jamais terão arrependimento. Agora, vou deixar uma pergunta para na próxima aula aqui, daqui a pouco. Uma pergunta. Por que esses anjos que caíram não tiveram a oportunidade que nós temos de arrependimento? Por que esses anjos que caíram não tiveram a oportunidade de se arrepender? Quando nós temos essa oportunidade de nos arrepender sempre, irmão. Se arrepender direto. A gente erra sempre, né? E de pecar sempre, né? Por quê? Vou deixar essa pergunta para a próxima aula, daqui a 15 minutos, 21h15. Ok, Duda? Duda já vai fazer aí a chamada, tá? 21h15, vamos recomeçar, tá bom, irmão? Deixa essa pergunta para vocês. Por que os anjos que caíram, os anjos que caíram não tiveram a oportunidade de se arrepender e nós, seres humanos, sempre temos, enquanto tiver vida, a esperança, diz a Bíblia em Ezequiel. Porque nós, viu, irmão, que coisa, como Deus é Senhor e maravilhoso. Porque nós temos essa oportunidade e os anjos que caíram não tiveram. Deixo para vocês essa pergunta aí, para mais tarde, daqui a 20 minutos, a gente responder. Amém? Deus abençoe, porque eles viviam na glória com o Senhor. Daqui a pouco vamos responder isso aí. Falou, Bruno. Deus abençoe. Um abraço. Daqui a 15 minutos nós voltamos. Amém, irmão? Deus abençoe. Obrigado.